Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez aqui estamos reunidos para dar início a esta meditação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui então para dar continuidade desse nosso estudo que estamos fazendo aí do livro Caminho, Verdade e Vida do Chico Xavier. Para quem não me conhece, eu me chamo Breno Augusto, faço parte da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, que fica aqui no Campo Limpo. E nós estamos fazendo, durante o tempo dessa pandemia, estamos fazendo essas lives para nos aprofundarmos nas meditações dos textos deixados pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E aí, todas as terças, quintas e domingos, nós fazemos aqui essas lives, esses encontros, interagindo com vocês, né? Vocês escrevendo aí, e a gente refletindo um pouquinho. Hoje vamos refletir, então, sobre o capítulo 96 deste livro, Caminho, Verdade e Vida, com o título A Coroa. Qual a coroa? Né? Vamos dar uma olhadinha. Qual coroa? A coroa do Cristo ou a coroa do mundo? A coroa de louros ou a coroa de rosas? Qual a coroa nós preferimos? A gente vai conversar um pouquinho então. Vou dar aqui alguns oizinhos e alguns recados. O primeiro oi vai para o super fã da página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, que é o Marcos Pinheiro. Boa noite, Marcos. Boa noite também para Rosana. Boa noite, Tia Rô. Boa noite, tudo pronto. Boa noite, que Jesus abençoe. A Terezinha Coelho também desejando boa noite. A Regina Mobará, good afternoon, good night. Aí já é noite, né? Aí já é tarde ainda. Vamos aqui também desejando uma boa noite ao Décio. A minha cunhada, Andréia. Desejando boa noite também a Patrícia Siqueira aqui, falando que hoje é aniversário. Olha aí, parabéns, feliz aniversário, Dona Regina. Que Deus ilumine, abençoe, que os bons espíritos guiem sempre a sua vida. Parabéns, fico muito feliz. Saúde. A Alzira também desejando aqui uma boa noite. Foi uma compartilhadora, a Alzira aqui, ó, compartilhando aqui, avisa, tá vendo? Quem é super fã, quem compartilha a live, isso daqui tudo vai contando, hein? Muito bem, Alzira, fico feliz, viu? Manuel também desejando boa noite aqui pra gente de alegria. Silvana Damasceno, minha mãe querida, boa noite. Breno Augusto, né? Dá risada aí, que é só minha avó que me chama de Breno Augusto. Ela que colocou meu nome de Breno Augusto e só a mãe dela que me chama assim. Antônio Cabreira, tá presente, Antônio? É isso aí. Maria do Carmo, boa noite. Seu Cássio Ronaldo, ótima noite. Obrigado por mais uma oportunidade. Amém. E a Cida Blanco, saudades de todos. Boa noite, bem-vinda. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está com mais alguém assistindo essa live, compartilhe com a gente. Vamos desejar aqui os parabéns, né? Vamos também fazer as nossas vibrações e vamos estar juntos aí. A Irã também desejando boa noite para mim, para a Gisele, para toda a família da Casa do Caminho. Boa noite, pessoal, tudo de bom? Estamos desejando aqui a Marilene. Deus abençoe, verdade, minha mãezinha querida. Muito obrigado, mãe. Então, mais uma vez, Caminho, Verdade e Vida, lição número 96. Vamos pegar a Bíblia também, vamos abrir hoje a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, versículo 17, e ver o tema sobre a coroa. Mais uns minutinhos aqui, eu convido você também a deixar aí a sua água. Pega uma garrafinha, coloca aí perto de você, um copo grande, pequeno, uma jarra, como você preferir, coloca a água normal, e depois, durante a nossa fluidificação, a gente vai pedir aí para que possa ser colocado um remédio necessário através do plano espiritual dos amigos e mentores. Então, nós vamos fazer no final da nossa meditação nossas vibrações,
vamos fazer a fluidificação da água, vamos receber e pedir à equipe espiritual este passe espiritual à distância, para que eles possam nos ajudar aí neste momento, ok? Fiquem conosco então, deixando tudo separadinho aí. Lembrando que a Casa do Caminho está recomeçando as suas atividades com todas as precauções aí devido a esta pandemia. Então, por enquanto, é somente aos domingos, em 2 horários, acho que é às 9 e às 10h30, se não me engano. Com um número máximo de pessoas aí entre 25 e 30. E para poder participar tem que se inscrever, não pode só simplesmente chegar lá. Então tem que ligar, tem que mandar uma mensagem no WhatsApp ou até presencialmente também no bazar, nos dias que ficam aí abertos nas tardes, né, durante a semana, para poder fazer essa inscrição, para não aglomerarmos, né? A gente tem um número máximo, com distância a mais de 1,5 m para cada pessoa, utilizando máscara, com álcool, medindo a temperatura, para ver se está tudo certinho, para a gente poder atender todas as normas de segurança e poder dar essa palestra ainda, né, que nós estamos fazendo, somente essa reflexão, a palavra do mentor, nós estamos fazendo o passe individual, o passe coletivo, que está sendo realizado por enquanto, ok? Mande aí o seu oizinho, como você está, onde você está, se está frio, se está calor, aqui em São Paulo o tempo mudou, tá chovendo, parou de chover, fez um solzinho, agora tá frio, tá uma doideira só, mas nós estamos aí, né? Então, aqui a Iraci também desejando boa noite, a Leonice também, boa noite para toda a família Casa do Caminho. Estamos muito felizes com a participação de vocês aqui. Compartilhem aqui esse vídeo, se vocês puderem, para que mais pessoas também possam ser alcançadas. Lembrando que também tem a página no YouTube, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, vocês podem achar lá também. A Deis também desejando boa noite aqui para a gente. Queremos agradecer mais uma vez aqui todas as pessoas que estão colaborando com a Associação Espírita, né, com a Casa do Caminho, que nós chamamos assim tão carinhosamente, ajudando fisicamente com o trabalho braçal, com o trabalho de tempo, com o trabalho intelectual, com o trabalho contábil. São muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas ajudando com doações, doações de cestas básicas, doações em dinheiro, doações de material, doações de comida, tudo quanto é tipo de doação para ajudar outras pessoas, que é isso que a Casa do Caminho faz. Nós queremos agradecer a cada um de vocês. Nós também queremos pedir que continue nos ajudando quem puder, né? Doando aí o quanto puder, doando o seu tempo, doando a sua vontade de ajudar, doando um pouquinho do seu dinheiro, um pouquinho do seu tempo, porque são muitas pessoas que necessitam. Nós estamos ainda, né, nessa fase, são muitas mais pessoas ainda que estão precisando. Então, toda ajuda é bem-vinda. E por falar em ajuda, nós estamos aí para terminar a nossa rifa, acho que no dia 15, se eu não me engano, a nossa rifa dos produtos de beleza, né, digamos assim, e uma rifa também com algumas guloseimas que serão feitas e realizadas. Então, se vocês puderem ajudar aqui na página do Caminho, tem um link aí para vocês participarem desta rifa e estarem assim contribuindo com a nossa casa. A Carla Silva também desejando boa noite e o Antônio Cabreira aqui também respondendo aí o oi. Então vamos lá, gente, nos concentrarmos, vamos iniciar para a gente poder refletir sobre essa lição de hoje. Livro Caminho, Verdade e Vida, número 96, A Coroa. Olha aí quantos capítulos nós não vimos juntos, né? Toda terça, quinta e domingo juntos. A Maria do Carmo está falando que o som está baixo, vou tentar elevar um pouquinho aqui a minha voz. Tenta aumentar aí, ou colocar alguma caixinha de som, ou amplificar um pouquinho o seu som também, Maria do Carmo, ajuda a gente aqui. A dona Ivonete também aqui, desejando boa noite para nós. Vamos ver se fica melhorzinho, ok? Vamos começar aqui então. Convido você então a se encontrar numa posição mais confortável, a baixar o volume de todos os ruídos que estejam te atrapalhando neste momento.
a fechar os teus olhos, se assim você se sentir à vontade, para dar início a esta reflexão na noite de hoje. Que nós possamos fazer o esforço de elevarmos o nosso padrão vibracional. Como? Elevando os nossos pensamentos, pensando em coisas dignificantes, em coisas do alto, pensando em Cristo, pensando em Deus, pensando nos amigos que estão para nos auxiliar junto conosco. Assim, com esses pensamentos elevados, nós queremos pedir a esta equipe espiritual que nos auxilie nesta noite, para que possamos deixar descer em nós essas lições que nos serão apresentadas. Que nós possamos escutar as intuições do plano espiritual e nos deixarmos guiar por elas. Que possamos ler, que possamos ouvir e colocar em prática esta fé que recebemos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dar início aí à nossa reflexão, continuando aí da lição número 95 que a gente viu na terça-feira com a nossa amiga Renata, a coroa, né? Ou a gente viu aí o amigo oculto, né? Esse amigo que está sempre por perto, oculto. E hoje a gente vai ver esse tema da coroa. E para isso nós vamos ver aqui na Bíblia a lição do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, versículo 17. E diz assim: em seguida vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram. Calma aí, gente. Deixa eu elevar a minha voz aqui, que tá baixo, né? Vamos ver o que eu consigo aqui melhorar. Então os soldados pegaram Jesus e o vestiram de púrpura. O que é vesti-lo de púrpura, né? A gente está aqui no finalzinho, depois da prisão de Jesus. Jesus foi levado então no Sinédrio, que era onde é que tinha um julgamento por parte dos judeus, e depois foi levado para Pilatos, né? Que era o governador da Judéia na época. Todo mundo conhece aí o Pilatos que lavou as mãos. Quando perguntaram para o povo se queria que soltasse Barrabás ou Jesus, né? O povo começou a falar assim: não, solta o Barrabás, que é um malfeitor, né? O povo conduzido, igual a gente, né? A gente escuta uma verdade, a gente já acredita e simplesmente vai atrás. Aquele mesmo povo que tinha pedido para Jesus, que tinha aclamado Jesus quando ele entrou lá na Galileia, né? Quando ele entrou triunfante em Jerusalém, em cima de um burrinho, do filho de jumenta, né? Aquele mesmo povo pediu para soltar Barrabás, o malfeitor, e preferiram ele a Jesus. Então, depois disso, os soldados levaram Jesus para dentro do Sinédrio, né? Para dentro do pretório, desculpa, que era a casa do governador lá, que é Pilatos. E aí colocaram ele, começaram a escarnecer, aqui diz até mesmo no Evangelho que convocaram toda a corte, convocaram todos os maiores, né, dos romanos, né, para verem essa cena pavorosa. E aí colocaram um manto vermelho nele, que era símbolo romano, símbolo de realeza, falou assim: você não é rei? Então toma aí o seu reinado. Colocaram um manto real e colocaram uma coroa, mas não uma coroa de ouro, não uma coroa de rosas, não uma coroa de louro, mas uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, crivando-a. Dizem aí muitos estudiosos que esses espinhos eram grandes e que chegaram a romper parte do osso cranial de Jesus. Para vocês terem uma ideia, porque eles batiam com um cano em cima da coroa para poder entrar mesmo e fixar. Depois eles tiraram a púrpura, colocaram as vestes de volta de Jesus e apresentaram ele ao povo. E aí teve Pilatos que lava as mãos e Jesus que carrega a cruz
e é ali crucificado. Então, este é o nosso contexto histórico, né, aqui do Evangelho segundo Marcos. E aí nós temos a lição de Emmanuel, que diz assim: quase incrível esse grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Então ele fala assim: quão incrível é a invigilância de nós, discípulos do Evangelho, aprendizes do Evangelho, hoje, que queremos e preferimos as coroas dos triunfos. Nós queremos reconhecimentos do mundo, reconhecimento das pessoas que amamos, reconhecimento das pessoas na qual nós ajudamos. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. E ele fala quão grande é o grau de invigilância. Parece que não aprenderam nada, né? E aí ele fala que não é de agora, não é somente nós da atualidade, mas fala que desde longo tempo as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através dessas demonstrações de força política. Porque o homem que se demonstra, o homem que sabe persuadir, o homem que sabe governar, né? Este é o mais reconhecido. E ele fala que desde o cristianismo antigo isso já acontece, porque esqueceram a base da fé, esqueceram a base dos exemplos de Jesus e preferiram a coroa dos triunfos. E aí ele continua: é forçoso também reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. É incrível, gente, onde há o ser humano, por mais que ele tenha conceitos elevados, é incrível como nós buscamos ainda as glórias passageiras e efêmeras. Quanto ainda buscamos os louvores das pessoas e não da espiritualidade, e não dos amigos do bem. E ele fala aqui explicitamente, Emmanuel, as reuniões espíritas cristãs, nós, espíritas cristãos, nós somos isso. Essa associação de espíritas que tem a base em Cristo, nós também tendemos as mesmas inclinações de querermos mais a glória do mundo, mais a aprovação dos homens, do que a verdade transmitida pelo Cristo. É triste, mas ainda somos carentes do reconhecimento dos homens e mulheres da nossa sociedade. E os espíritas não fogem a isso. Nós temos aí, eu gosto muito do espírita, né? Esse exponencial espírita, que é o Carlos Bacelli, e como ele fala ferrenhamente contra estes, né? Podem ser quem sejam. Ele fala que aqueles que esqueceram, que desvirtuaram os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Kardec, até mesmo os ensinamentos recentes de Chico Xavier, né? Ele fala mesmo com autoridade, ele não tem medo de falar que estamos indo por um caminho errado quando não seguimos a base da nossa fé, que é o Cristo. E ele continua falando que individualmente os prosélitos, né, os seguidores, pretendem o bem-estar. Nós, né, nós seguidores, né, do Evangelho, preferimos o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida. Não, eu sou cristão, eu sou espírita, você tem que, reconhecer por parte de todos os estranhos. E quando essa bagagem de facilidade não os bafeja, não os toca, né, no espírito, no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Então, quando buscamos este caminho sem obstáculo e a gente encontra uma pedra no nosso caminho, a gente se sente perseguido, contrariado. Não, não era isso que eu queria, não.
Não, como podem me perseguir? Como podem ir contra, né? Contra a minha pessoa que só quero fazer o bem, só quero fazer as pessoas felizes, né? O bem às pessoas. Como podem me criticar? E assim se sentem desditosos, não querem mais fazer parte da associação, não querem mais fazer parte do trabalho. Melindrosos somos nós, que quando encontramos um obstáculo, uma correção, quando encontramos uma opinião diferente da nossa, nós nos opomos, queremos opor a nossa opinião, porque a gente pode colocar opinião de tudo quanto é jeito, né? A gente pode opinar em tudo e a gente vai ao contrário às autoridades. Tudo existe uma ordem hierárquica que nós devemos saber respeitar. Então, muito cuidado quando nós queremos colocar mais a nossa opinião do que respeitar aqueles que nos foram colocados como guias humanos também entre nós, querendo impor a nossa vontade, a nossa vanglória. Isso é muito comum e nós esquecemos, né? Que a realeza de Jesus, né, não é deste mundo, ele mesmo falou. Nós buscamos os privilégios deste mundo, mas seguidores de Jesus, não aqui o teremos. Então a gente sabe que Jesus colocou a pedra filosofal do seu ensino quando ele demonstrou com a vida qual seria o caminho dos seus discípulos. Um caminho não fácil. Mesmo que não estivessem naquele momento totalmente amadurecidos, o ensino ficou para nós, que ainda também até hoje não o somos, mas sabemos qual é o ensino. E a lei do Pai, que é o Rei Supremo, né, que é esse Deus, né, conosco, ele estava submetido e ratificado no povo essas leis, com os exemplos de Jesus, foram impressos para nós. E Emmanuel continua, mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para nos atenuar a inquietação? Por que ficarmos inquietos se o Cristo demonstrou o contrário? E o Cristo possibilitou que lhe desse, ele permitiu que lhe desse aquela coroa de espinhos, para demonstrar, né, ele, a gente pode considerar o Cristo rei, muitos o consideram assim, né, o Cristo rei do universo, é um título cristológico, mas ele sendo rei, nasceu em uma manjedoura. Olha o exemplo desde o seu nascimento. Foi questionado a ele, segundo a sua realeza, né? E por isso, para caçoarem dele, colocaram uma coroa de espinhos. Olhemos o exemplo. Naturalmente, o que o mestre ele trazia consigo essa coroa da vida. Entretanto, ele não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é a de espinhos, a de sofrimento, a de trabalho incessante para aqueles que querem escalar a montanha da ressurreição divina. Então, você quer ter vida e vida em abundância, como o próprio Cristo prometeu? A coroa deste mundo, a coroa do planeta Terra, que é de provas e expiações, é para nós uma coroa espinhosa, é para nós uma coroa dolorida, mas que nos auxilia, não é sem sentido, é uma coroa que nos auxilia a chegarmos exatamente a esta montanha da ressurreição divina. Ao tempo que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, né, na mesma época, então, que Jesus estava entre nós e que inaugurou aí este Evangelium, né, a Boa Nova entre nós, os romanos, eles se coroavam de rosas. Mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis
deveriam contar com distintivos de outra natureza. Então, quando nós vemos aí as celebrações dos romanos, né, eles faziam essas coroas de rosas para homenagear os seus vitoriosos de guerra, os seus políticos mais exaltados entre eles. E Jesus quis mostrar que o caminho dos seus discípulos era exatamente o contrário. Era desta coroa de espinhos, e que foi colocada entre nós, e que os discípulos no Evangelho nos transmitiram para nos deixar essa lição imortal do Cristo, e que séculos e séculos se passaram e nós somos chamados sempre a colocarmos em nós em prática esta lição. Como? Aceitando esta coroa, aceitando as dificuldades, aceitando as dores que nos são colocadas pela vida e que muitas vezes nós pedimos, nós imploramos para resgatar nossas dívidas. Falando em realeza, quando nós falamos em revelações, quando falamos em vidas passadas, quantos de nós não caímos já nesta ilusão de acharmos que em outras vidas somos reis e rainhas, porque preferimos assim pensar, não é verdade? Não, eu já fui um rei, eu já fui uma rainha, fui um príncipe, uma princesa. A gente gosta de pensar desse lado, né, lindo e maravilhoso, que tinha os glamour terrestres. E mais uma vez a gente sabe que estamos aqui neste planeta para resgatar e expiar, porque muito grandes são as nossas faltas, são os nossos débitos com a vida, com a evolução espiritual, com irmãos e irmãs que hoje são colocados ao nosso lado para resgatarmos. Então fica esse exemplo do Mestre. Sendo rei, deixou-se coroar de espinhos para nos dar o exemplo da vida, do amor, da abnegação e da resignação. Fiquemos então com esta lição de Emmanuel para esta noite. Muito obrigado. Vamos então neste momento seguir para as nossas vibrações, depois a fluidificação da água e o passe espiritual à distância e o nosso agradecimento por esta noite. Então, mais uma vez, se encontre aí numa posição confortável, abaixe todos os ruídos que estão te atrapalhando externamente e internamente também. Se você se sentir à vontade, feche os teus olhos e se encontre com a espiritualidade maior. Busque essa espiritualidade maior. Eleva os teus pensamentos a Deus e a Jesus. E assim nós queremos vibrar muito amor e paz, harmonia e fraternidade, equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e a toda a flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial e pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, lares e corações, para que haja um dia um só coração neste planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos e irmãs que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrar amor e harmonia e aceitação dessa nova morada aos nossos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. E vibremos muito intensamente amor e paz, harmonia e equilíbrio, saúde e força de vontade para se modificar e se melhorar. Vamos vibrar fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam doentes desta Covid, seja qualquer outro tipo de doença e mal que esteja sentindo, e que estejam talvez nos hospitais ou nos prontos-socorros,
nas casas de saúde, nos asilos e orfanatos, ou até mesmo nos seus próprios lares, para que recebam essas vibrações de melhora. Coloca as tuas vibrações neste momento. E que nós possamos pedir a esta equipe espiritual para que possa colocar o remédio necessário nesta água que aqui apresentamos, para que ela possa ser fluidificada com estes elementos espirituais para o nosso bem-estar, para a nossa melhora física e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então nos concentrar neste momento para receber este passe espiritual à distância, através desta equipe espiritual, destes amigos e benfeitores que já estão aí no teu lar, que já estão aí com você para revitalizar, para reharmonizar os teus centros de força. Então vamos agora solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos nossos companheiros espirituais que estão aqui conosco neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós neste momento este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da nossa vida, através deste passe espiritual que vamos sentindo por meio destes fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes e soníferos, que irão agora nos dar força e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de escutarmos esta lição e que nós possamos levar esses ensinamentos dentro de nós e colocarmos em prática tudo isto que aprendemos com os ensinos do Mestre e dos seus discípulos que vêm até hoje, que chegam até nós por meio destes mensageiros, destes emissários de luz, que possamos escutar a sua voz, que possamos nos deixar conduzir nos momentos de decisão, nos momentos difíceis, nos momentos de trabalho árduo. Se deixe conduzir, meu irmão, minha irmã, por estes conselhos que do lado de cá vos damos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado à presença de vocês. Nos reuniremos aí no domingo, às 20h20, para escutarmos um pouquinho mais dessas lições, lição número 97 do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente vai falar aí sobre o Pedrão. É um tema que eu gosto muito, que é amas o bastante? A gente vai ver aí Jesus perguntando para Simão, filho de Jonas, amas-me? Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele, amas-me? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Qual a resposta de Jonas, de Simão, filho de Jonas? Então, domingo, eu espero vocês aí com a nossa amiga Renata, para que nós possamos ver e escutar estas lições. Vamos dar mais uns oizinhos aqui. A dona Ivonete falou que melhorou o som, tive que levar aqui as minhas cordas vocais, ainda bem que melhorou. A tia Lua Luciana aqui dando um oizinho pra gente também, um abraço pro Guara para você, tia Lu. A Marlene também desejando boa noite. A Ana Cristina Nepomuceno, olha só que lindo, hein? Preces para Aparecida Fonseca, que desencarnou faz um mês. As vibrações foram feitas aí, espero que você tenha apresentado-as. Renata Creia, tia Rê, aí com a gente também, desejando boa noite. A todos, obrigado pela palestra tão edificante. Falou aqui a Ana Cristina, o Gustavo Javier também, boa noite. A Silvana Maria do Carmo, o seu Cássio Ronaldo,
a Rosana, tia Rô, a Alzira aqui também. Obrigado por essa palestra, foi maravilhosa. Estou me sentindo leve agora. Que bom, dona Alzira. A Maria Clara aí, obrigada. Muito, eu que agradeço a oportunidade, Maria Clara. Um abraço aí, espero que esteja tranquila e tudo bem aí com você. Dona Silvana, também minha mãezona querida, assim seja. Amém. Assim seja. Gratidão, Maria do Carmo, Terezinha, Silvana, bom descanso a todos. Dona Terezinha, gratidão e boa noite. A Regina Mobará, gratidão que possamos ser humildes como Jesus. Assim seja, Dona Regina, e parabéns mais uma vez aí por mais um ano de vida terrestre. A Irã também desejando gratidão aqui sempre. Abraço fraterno a todos. Boa noite. A Sabrina desejando desde o Uruguai. Tá no Uruguai, Sabrina? Olha aí, que legal, gente. Atingindo e quebrando fronteiras. Muito bom ver isso. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui conosco. A tia Rosana, gratidão, boa noite, que Jesus nos proteja e abençoe sempre. A Patrícia Siqueira, gratidão por mais um aprendizado. A dona Alda, muito bom e grata. E a Leonice também, gratidão, maravilhosa, ensinamentos, maravilhosos ensinamentos. E eu que agradeço vocês, então, nos encontramos aí no domingo com esta lição maravilhosa que vamos ver. Amas o bastante. Fiquem aí então conosco, continuando esses ensinamentos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e boa noite a cada um de vocês.